O Santuário, os 2300 dias e a Porta Fechada. Por James White. Capítulo 2. Os 2300 dias. Até 2300 dias, então o santuário será purificado. Nenhuma palavra é dita sobre a libertação do exército, os verdadeiros adoradores de Deus, ao final dos 2300 dias, apenas que o santuário seria então purificado. A Daniel são dadas 2 varas de medir, uma com 2300 anos de comprimento e a outra, uma vara curta, que representa o tempo da purificação do santuário. A vara curta representa o tempo de espera, desde o término dos 2300 dias, durante os quais os santos devem aguardar pacientemente o retorno do seu Senhor das bodas. Paulo chama essa vara curta de um pouco de tempo, durante o qual precisamos de paciência. Os crentes do Advento concordam que as 70 semanas 490 anos foram cortadas dos 2300, portanto, se pudermos descobrir onde as 70 semanas começam, podemos mostrar onde os 2300 dias terminam. Aqui, darei um trecho muito importante de uma palestra sobre cronologia, Advent Herald, de 2 de março de 1850. A Bíblia fornece os dados para um sistema cronológico completo, que se estende da criação ao nascimento de Ciro, uma data claramente determinada. Deste período em diante, temos o cânon indiscutível de Ptolomeu e a era inquestionável de Nabonassar, estendendo-se além da nossa era vulgar. No ponto em que a cronologia inspirada nos abandona, começa este cânone de inquestionável precisão. E assim se estende todo o arco. É pelo cânone de Ptolomeu que o grande período profético de 70 semanas é fixado. Este cânone situa o 7º ano de Artaxerxes no ano 457 a.C., e a precisão do cânone é demonstrada pela concordância simultânea de mais de 20 eclipses. As 70 semanas datam da publicação de um decreto referente à restauração de Jerusalém. Não houve decretos entre o 7º e o 20º ano de Artaxerxes. 490 anos, começando no dia 7, devem começar em 457 a.C. e terminar em 34 d.C. Começando no dia 20, devem começar em 444 a.C. e terminar em 47 d.C. Como nenhum evento ocorreu em 47 d.C. para marcar seu término, não podemos contar a partir do dia 20. Devemos, portanto, olhar para o dia 7 de Artaxerxes. Não podemos mudar esta data de 457 a.C. sem primeiro demonstrar a imprecisão do cânone de Ptolomeu. Para isso, seria necessário mostrar que o grande número de eclipses pelos quais sua precisão tem sido repetidamente demonstrada não foi computado corretamente, e tal resultado perturbaria todas as datas cronológicas e deixaria o estabelecimento de épocas e o ajuste de eras inteiramente à mercê de cada sonhador, de modo que a cronologia não teria mais valor do que mera conjectura. Como as 70 semanas devem terminar em 34 d.C., a menos que o 7º dia de Artaxerxes seja fixado erroneamente, e como isso não pode ser alterado sem alguma evidência nesse sentido, perguntamos: que evidência marcou esse término? O tempo em que os apóstolos se voltaram para os gentios harmoniza-se com essa data melhor do que qualquer outra que tenha sido mencionada. E a crucificação, em 31 d.C., no meio da última semana, é sustentada por uma massa de testemunhos que não podem ser facilmente invalidados. Fico feliz que o Herald tenha dado este testemunho a tempo. Um estudante, que sabe somar e subtrair, pode ver que, se as 70 semanas começaram em 457 a.C., como mostrado pelo Herald, os 2300 dias certamente terminaram em 1844. Isso foi frequentemente repetido em 1843. Os números não mentem. Isso é tão verdadeiro em 1850 quanto em 1843. Jesus fez com que o sacrifício e a oblação cessassem no meio da 70ª semana, pregando-a em sua cruz na primavera de 31 d.C. A isso, adicione 3 anos e meio, a última metade da 70ª semana, e chegamos ao outono de 1844.
para o término das 70 semanas, 490 anos. Adicione então 1810 anos, a última parte dos 2300, que chegam à purificação do santuário, e isso nos leva ao outono de 1844. Amém. Nesse momento, o clamor da meia-noite foi dado, a obra para o mundo foi encerrada e Jesus entrou no lugar santíssimo para receber o reino e purificar o santuário. Com esses fatos diante de nós, parece estranho que alguém afirme que os 2300 dias não terminaram. Um período singular, de fato, que já se estendeu por 5 anos e meio além de sua duração real e ainda não terminou. O Watchman, um jornal que defendia o término dos 2300 dias na primavera de 1850, diz: há manifestamente uma grande falta de fé no tempo. Parece perfeitamente racional esperar muita fé em qualquer tempo que possa ser estabelecido para o fim dos 2300 dias. Já que estamos a mais de 5 anos de distância de onde o verdadeiro cálculo que despertou o mundo se esgotou. Desde 1844, tantos tempos foram publicados, com pouco ou nenhuma evidência para sustentá-los, e tiveram tão pouco efeito sobre as pessoas, e passaram despercebidos, que podemos naturalmente esperar que as pessoas fiquem enojadas com qualquer data definida para o fim dos 2300 dias no futuro, e podemos razoavelmente esperar que aqueles que publicaram esses tempos falsos se envergonhem de sua conduta anterior ao remover os marcos.